Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos juntos para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Estamos trabalhando no texto de Atos capítulo 10, e cujo tema é o Espírito Santo usando vidas para alcançar vidas. Falamos ontem que Deus, através do Espírito Santo, trabalha simultaneamente, paralelamente com duas vidas. Primeiro, a vida de Cornélio, que tinha tudo de crente, mas não era crente. Precisava da salvação. Segundo, Deus trabalhando com a vida do apóstolo Pedro, que era um cristão convicto, mas que faltava ainda algumas coisas de cristão que precisavam ser lapidadas. Deus usa Cornélio para tratar na vida de Pedro, e Deus usa Pedro para tratar na vida de Cornélio. Falamos isso ontem, né? Ambos tiveram visão e o Espírito Santo direciona todos os passos de ambos para que tenham esse encontro e mais especificamente para que Cornélio encontre-se com Jesus. Pensando um pouco na vida de Cornélio, como nós falamos ontem, um homem que tinha um currículo invejável. Veja a vida de Cornélio. Ele tinha virtudes, entretanto tinha necessidades. Quais eram as virtudes de Cornélio que a gente encontra aqui nesse texto do capítulo 10 de Atos? Veja o versículo: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, poderoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, olhando esses textos aqui iniciais, nós encontramos algumas virtudes importantes na vida de Cornélio que dá para causar inveja em qualquer cristão. Ele era um homem de destaque, ele era um oficial romano, estava em evidência, tinha um cargo público de evidência. Era um homem temente a Deus, ou seja, o cargo dele não o afastou de Deus. Era um homem que, apesar de ter um destaque, apesar de ser aqui bem procurado, bem visto, ele mantinha a sua humildade. Ele não deixou que o orgulho dominasse a sua vida. Mantinha a sua humildade. E nessa humildade era um homem temente a Deus. Era um homem também zeloso por sua família. Ele fazia com que a sua família, também fosse temente a Deus. Um homem que tinha um cargo especial, mas não deixava também que esse cargo o afastasse de sua família. Era um homem de família. Era também um homem caridoso, ajudava os necessitados com suas esmolas. E o mais importante disso tudo para nós, era um homem perseverante na oração. O texto fala que ele de contínuo fazia oração. Mas a despeito de tudo isso, desse currículo invejável, dessas virtudes interessantes na vida de Cornélio, ele também possuía necessidades. Quais eram as necessidades de Cornélio? Ele precisava ouvir a mensagem do Evangelho. Veja o que diz o versículo 5 ao versículo 7. Deus fala assim para ele: agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo contado tudo, os enviou a Jope. Então, Deus, através dessa visão, através da visão do anjo, deixa bem claro para Cornélio que faltava alguma coisa nele, que faltava alguma coisa na sua vida. Apesar de todo aquele currículo invejável ter chegado à memória de Deus, faltava para Cornélio ouvir a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho que mais adiante foi transmitida através de Pedro. A mensagem do Cristo crucificado e ressuscitado. Salvação não existe sem um encontro pessoal com Jesus. E
Cornélio, a despeito de tudo isso, ele precisava ter um encontro pessoal com Jesus. Outra coisa, ele precisava ter, né, não só esse encontro pessoal, mas uma experiência pessoal com Jesus. Assim como Pedro teve, assim como os outros apóstolos teve, assim como várias pessoas que a gente vê no livro de Atos, Cornélio também precisava dessa experiência pessoal com Jesus. E aí, além da gente ver as virtudes de Cornélio nesse texto, além da gente ver as necessidades de Cornélio, a gente também observa a ação de Deus na vida de Cornélio. E a ação de Deus na vida de Cornélio foi exatamente porque Cornélio buscou a Deus, se aproximou. Como disse o profeta Isaías, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Apesar de Cornélio ainda não ter um encontro pessoal com Jesus, ele estava buscando a Deus na sua simplicidade. E Deus lhe concedeu a oportunidade de ter esse encontro pessoal com Jesus. Então vemos nesse texto também a ação divina na vida de Cornélio. Primeiramente, Deus lhe deu uma visão divina, está lá no versículo 3. Segundo, Deus lhe deu a aprovação divina. O versículo 4 mostra que tudo o que ele estava fazendo tinha a aprovação de Deus. Além dessa visão divina, além dessa aprovação divina, Deus também lhe deu orientações divinas, lá no versículo 5 e versículo 6. Deus, através do anjo, fala assim, olha, tem um homem chamado Simão que está em certo lugar, eu quero que você mande chamá-lo, porque ele vai falar para você o que você precisa. Ele vai transmitir para você o que falta na sua vida. Então veja que coisa interessante que a gente percebe na vida de Cornélio e que precisa existir na nossa vida. Todo ser humano tem qualidades. Agora, será que as nossas qualidades e virtudes são qualidades e virtudes agradáveis a Deus? A de Cornélio era. Mas faltava alguma coisa na vida de Cornélio. E o que está faltando na sua vida, você que está ouvindo esse devocional? O que você ainda precisa ouvir de Deus para ter um encontro pessoal com Jesus ou para melhorar o seu relacionamento com Deus? O que está faltando? Permita que Deus lhe dê orientações. Seja uma pessoa como Cornélio, que recebe visão de Deus, que recebe aprovação de Deus e que recebe orientações de Deus. Essa palavra que eu tenho para você no dia de hoje. Que Deus te abençoe grandemente. Pai bondoso, eu oro em nome de Jesus para os teus servos que estão assistindo esse devocional. Que assim como Cornélio, eles busquem cada vez mais ter a tua aprovação. Que eles busquem ter experiências contigo, experiências divinas, ter a aprovação divina e busquem as tuas orientações divinas. Faz isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, não esqueça de acessar o nosso canal do YouTube. Vá lá, inscreva-se se você não é inscrito, dê sua curtida, faça o seu comentário, compartilhe com seus amigos e peça para que eles também compartilhem com outros amigos. Queremos que essa palavra chegue ao maior número de pessoas possíveis. Eu conto com você. Que Deus te abençoe grandemente.